Imagine uma porta blindada entre você e aquilo que pulsa além do óbvio. Você encosta a mão na maçaneta, fala, tenta ouvir, e do outro lado só há estática. Se essa imagem faz sentido, saiba. Há uma pequena antena dentro de você que pode estar entupida. Seu nome científico é glândula pineal. Em linguagem ritual e metafórica, é a centelha, a antena da mônada. Hoje eu vou apontar 7 coisas que, juntas, estão calcificando essa antena agora. Fatores físicos e psicoespirituais. E vou te oferecer práticas simples e seguras para começar a desobstruir esse caminho de recepção. Se essa palavra ressoa, comente agora abaixo. Eu abro. Fica comigo. Antes de ir adiante, uma pequena clareza. Quando falo em calcificação, aqui misturo uma leitura metafórica com observações sobre hábitos que, em estudos e relatos, podem afetar a pineal. Não prometo cura, não substituo avaliação médica. Tudo o que proponho são práticas possíveis, hipóteses e rotinas que podem favorecer maior clareza, física e espiritual. Também trarei ao longo do caminho a ideia dos 3 movimentos essenciais. Reconhecimento, ver o que está bloqueando, autoridade, assumir comando, e comando, emitir a intenção, que juntos formam as 3 chaves para reabrir a porta. A pineal, dita terceiro olho em muitas tradições, é uma pequena glândula no centro do cérebro que atua como reguladora do ciclo do sono e como ponto de integração entre ambiente hormonal, luz e ritmo. Metaforicamente, ela funciona como um receptor. Quando limpa, a percepção sintoniza outra camada. Quando obstruída, há perda de sinal, ruído, ruínas de conexão. Penso nela como uma antena que precisa de higiene, física, emocional e informacional, para voltar a receber. E espiritualmente, lembro o gesto autoritativo de Jesus com Lázaro. A voz que chama a vida é um padrão. Reconhecer a autoridade interior e falar com firmeza é um processo que percorremos no exercício de hoje. Essa é uma leitura interpretativa. E quem prefere enxergar o episódio apenas como narrativa evangélica, deve manter essa diferença em mente. Agora, as 7 coisas que podem estar calcificando sua pineal. Para cada uma, eu vou explicar rapidamente como atua no corpo e na vida interior, os sinais práticos no dia a dia, e um ajuste concreto alinhado ao protocolo prático que vem depois. Desconectar, deslocar, ressonância, comando, soltar. 1. Flúor e minerais acumulantes. No que chamamos de flúor e minerais acumulantes, estão, de modo geral, substâncias que se depositam nos tecidos ao longo do tempo. Em termos populares, fala-se muito sobre flúor da água e de pastas de dente, bem como de acúmulo de certos elementos que tendem a se ligar ao tecido calcáreo. Metaforicamente, pense nisso como sedimentos que reverberam como cascalho sobre a antena, abafando a recepção. Sinais práticos: gosto metálico recorrente, sensação de pesadez na cabeça, dificuldade para entrar em estado meditativo profundo. Ajuste imediato. Avalie a qualidade da água que você consome e as opções de higiene oral que utiliza. Pesquisar sobre filtros e alternativas pode ser um primeiro passo. Lembre-se, isso é uma sugestão de estilo de vida, não um diagnóstico. Procure testes e orientação profissional se tiver preocupações médicas. No protocolo, esse fator pede uma atitude de desconectar, reduzir exposição onde for possível e seguro, criar uma barreira física e informacional para o agente que aporta sedimentos. 2. Açúcar e alimentos ultraprocessados. O consumo excessivo de açúcar e produtos industriais gera inflamação sistêmica que, com o tempo, pode alterar o equilíbrio neurológico e hormonal. Em linguagem simbólica, imagine uma névoa pegajosa que gruda na lente da sua antena. Quando a rede metabólica está inflamada, o sinal fica turvo. Sinais práticos: queda de foco após refeições, desejo constante por carboidratos refinados, sono fragmentado. Ajuste imediato: reduzir comidas hiperprocessadas,
Experimentar refeições ricas em alimentos integrais e água limpa. Pequenas mudanças já afetam a sensibilidade. Esse item combina desconectar, afastar fontes inflamatórias, com deslocar, mudar a atenção e o cuidado do corpo para rotinas mais saudáveis. É também terreno fértil para praticar disciplina, sem julgamentos, apenas passos graduais. 3. Exposição a metais pesados e agrotóxicos. Metais como alumínio e resíduos de agrotóxicos aparecem com frequência nos debates sobre saúde ambiental. Existe debate científico em curso. O que compartilho aqui é a prudente hipótese de que esse tipo de exposição, em excesso, é um fator que pode perturbar padrões neurológicos. Simbolicamente, esses são os arados, que labutam no solo da sua base, levantando poeira e interrompendo a passagem. Sinais práticos: sensação de lentidão cognitiva persistente, intolerâncias alimentares novas, alterações no paladar. Ajuste imediato. Informe-se sobre a origem de alimentos. Prefira opções menos expostas quando possível. E considere testes clínicos se houver suspeita. Nunca pare medicação ou tratamentos por conta própria. No protocolo, trata-se novamente de desconectar e, em seguida, deslocar a atenção para processos de limpeza e suporte profissional. 4. Estresse crônico e excesso de dopamina. Reatividade emocional. Aqui chegamos ao ruído interior. Estresse contínuo, sobrecarga emocional e busca incessante por estimulação elevam padrões de neurotransmissão que, simbolicamente, transformam a antena num transmissor poluído. A pineal reage ao estado geral do sistema nervoso. Se a mente está em alerta permanente, a recepção fica comprometida. Sinais práticos: ansiedade constante, incapacidade de silenciar pensamentos, reatividade exagerada a pequenos gatilhos, ajuste imediato, rotinas anti-ruído, pausas sem tela, exercícios respiratórios, caminhar sem destino digital. Esse fator responde diretamente ao passo desconectar, reduzir estímulos, e ao passo ressonância, práticas que restabelecem ritmo interno, porque é a harmonia do corpo-mente que permite a antena repousar e ouvir. 5. Luz azul e má qualidade do sono. A pineal regula a melatonina e entende ciclos de luz. Exposição contínua à luz artificial, especialmente a azul de telas próximas à hora de dormir, confunde esse ciclo. Metaforicamente, é como se alguém estivesse acendendo luzes fortes na sala do trono quando você tenta sussurrar com o centro. Sinais práticos: dificuldade para pegar no sono, sono leve, coerência do sonho fragmentada. Ajuste imediato. Higiene do sono. Reduzir telas antes de dormir, escurecer o quarto, criar rituais de desligamento. No protocolo, esse é um ponto claro de desconectar e de deslocar. Desconectar de inputs que ofuscam. Deslocar a atenção para práticas de aterramento corporal que favorecem o descanso. 6. Medicações e substâncias farmacológicas, quando presentes. Algumas medicações alteram o equilíbrio hormonal e a química cerebral. Sua presença pode, em casos, influenciar o funcionamento da pineal. Aqui é fundamental cautela. Nunca recomendamos suspensão ou alteração de remédios sem orientação médica. Em termos simbólicos, pense nelas como ferramentas que, em certos contextos, amainam sintomas, mas podem também entorpecer a mensagem se usadas de forma não acompanhada. Sinais práticos: mudança súbita de humor após início de um fármaco, sonolência constante, sensação de desacoplamento emocional. Ajuste imediato. Converse com seu médico. Busque informações. Relate experiências e explore alternativas seguras com profissional qualificado. No protocolo, esse item demanda reconhecimento, identificar e documentar o que está sendo usado, e então, em conjunto com o especialista, aplicar as chaves da autoridade e do comando interior para alinhar intenção e tratamento. 7. Superestimulação informacional e crenças condicionadas. Vivemos num fluxo contínuo de informação. Informação sem sentido,
dogmas não examinados, crenças que você herdou. Tudo isso cria uma camada de condicionamento que bloqueia a percepção livre. Na metáfora, são as camadas de verniz sobre o cristal. Quanto mais camadas, menos luz atravessa. Sinais práticos: sentir-se refém de opiniões alheias, incapacidade de acessar intuições próprias, repetição de padrões mentais antigos. Ajuste imediato. Prática de jejum informacional. Períodos sem redes sociais. Leitura selecionada. Questionar as histórias que lhe foram dadas. Este é o grande terreno do trabalho espiritual. Exige reconhecimento, autoridade e, sobretudo, comando. Não para dominar outros, mas para ordenar o próprio interior. Essas 7 causas não atuam isoladas. Muitas vezes se superpõem. A boa notícia é que cada uma tem uma porta de entrada prática, que pode ser trabalhada já. Antes de irmos para a prática guiada, quero que guarde 3 imagens guia. A porta blindada, barreiras, o elevador que sobe pela coluna, deslocamento da atenção do mundano ao interior, e a antena, centelha que precisa de limpeza. Esses símbolos nortearão a experiência. Agora eu convido você para um exercício prático, curto e seguro, inspirado no protocolo que chamamos de desconectar, deslocar, ressonância, comando, soltar. Se preferir, apenas ouça. Se for realizar, faça sentado ou deitado, num lugar seguro. Interrompa se sentir desconforto. Lembre-se, não substitui atendimento médico. Sente-se com a coluna ereta ou deite-se com conforto. Respire naturalmente por um momento, prestando atenção ao ar entrando e saindo. Desconectar. Reconheça um ruído que veio do lado de fora ou do seu interior. Um pensamento, uma notificação, uma tensão no corpo. E decida com leve firmeza deixar isso de lado. Visualize uma pequena porta se fechando atrás desse ruído. Não lute, apenas recolha a atenção. Deslocar. Agora traga a atenção para o centro do peito, onde muitos místicos situam o salão do trono. Imagine um elevador sutil descendo pela coluna até o centro do peito. Sinta o corpo se assentando nesse espaço. Ressonância. Respire profunda e conscientemente 3 vezes. Na inspiração, sinta uma sensação de espaço. Na expiração, permita que o corpo libere. Ao inspirar, imagine uma frequência limpa subindo pela coluna até a pineal. Ao expirar, libere qualquer aperto mental. Comando. Em voz baixa ou mental, afirme uma frase breve e direta, no presente. Pode dizer: minha antena está clara, eu admito a luz. Use palavras que façam sentido para você. O importante é o tom de autoridade interior, como a voz que chama Lázaro à vida. Não para dominar, mas para ordenar. Soltar. Solte a expectativa de resultado. Lembre-se, o ato de comandar não precisa ser acompanhado por verificação imediata. Liberte-se da ansiedade de ter que funcionar agora. Respire e permita que o processo siga. Se quiser, antes do comando, pode fazer uma invocação curta à sua mônada ou fonte. Fale em segunda pessoa com respeito e simplicidade. Por exemplo, mônada, estou aqui, que tua luz alinhe minha antena. Essa é uma prática simbólica e opcional, destinada a fortalecer a intenção, não uma obrigação religiosa. Não precisa de rituais complexos. Mantenha a firmeza serena. Ao terminar, observe sem julgar. Anote qualquer sensação: frio, calor, reverberação atrás dos olhos, leve tontura, calma súbita ou nada. Tudo é possível. Essas reações iniciais não comprovam nem refutam nada. São indicadores de que algo foi movido. E aqui entram os 3 sinais que você deve conhecer para interpretar o que acontece depois de praticar: colapso, eco e neutralidade. O colapso é uma sensação de quebra súbita. Pode vir como um abalo emocional, um período de desordem ou um agravamento inicial de sintomas. Se isso ocorrer, saiba: muitas transformações envolvem demolição antes da construção. Não conserte o colapso com pânico. Documente, procure apoio profissional se necessário.
E mantenha práticas suaves de cuidado. O eco é quando você percebe reverberações do trabalho, imagens, sonhos vívidos, lembranças que voltam. Trate isso como processamento, regule seu ritmo, descanse e observe padrões. A neutralidade é o estado desejável de equilíbrio, não é excitação, mas uma receptividade calma e aberta. Quando surgir, celebre com simplicidade. Um momento de silêncio, um agradecimento interior. E continue com hábitos que sustentem esse estado. Um ponto teológico prático. Quando falo de arcontes ou do demiurgo, uso esses termos como tradições interpretativas que descrevem bloqueios estruturais, modelos simbólicos para entender forças que mantêm passividade e condicionamento. Não apresento essas ideias como verdades científicas, mas como ferramentas hermenêuticas, que já ajudaram muitos buscadores a nomear o que sentem. O essencial é que você retome autoridade sobre seu próprio campo interior. Algumas recomendações práticas e seguras para incorporar hoje, alinhadas às 7 causas. Revisar fonte de água e higiene oral quando aplicável. Reduzir açúcar gradualmente, não de uma vez. Priorizar alimentos integrais e hidratação. Criar ao menos um período diário sem telas. Proteger a hora de sono com ambiente escuro. Consultar profissional sobre medicações. Fazer jejum informacional regular. E praticar o protocolo acima em ciclos. Ritmo vence intensidade. Faça pequenos testes. Por exemplo, experimente reduzir telas uma noite inteira e observe seu sono ao dia seguinte. Troque uma refeição ultraprocessada por uma opção simples e veja seu humor. Tente o exercício 3 dias seguidos e anote qualquer diferença. Lembre, há uma dimensão de autoridade interior que aprendemos da narrativa de Jesus e Lázaro. A voz que ordena é poderosa, não porque impõe, mas porque reconhece uma fonte viva no outro. Use essa figura como inspiração para assumir a soberania sobre seus hábitos e rotinas. Reconhecimento, saber o que bloqueia, autoridade, assumir o comando e comando, emitir a intenção clara. Se praticar com essa postura, o processo torna-se menos mágico e mais responsável. Antes de encerrar, uma última orientação ética. Se você identifica sintomas físicos sérios, dores persistentes, perda sensorial, confusão cognitiva intensa, procure avaliação médica imediatamente. As rotinas aqui propostas são complementares ao cuidado profissional. Não altere ou suspenda a medicação sem conversar com seu médico. Quando falamos de flúor, metais ou medicações, estamos apontando possibilidades. Só um especialista pode confirmar hipóteses clínicas. Se chegou até aqui, proponho num pequeno compromisso. Hoje, escolha uma das 7 causas para trabalhar e leve-a por ao menos 7 dias. Pode ser reduzir telas à noite, cortar um excesso de açúcar, buscar água filtrada ou estabelecer 3 minutos de prática de ressonância pela manhã. Anote como se sente ao fim da semana. Se quiser, volte e conte aqui nos comentários o que escolheu e o resultado. Se essa mensagem tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que sua antena pode ser cuidada. Voltaremos a aprofundar cada item em vídeos futuros, com práticas específicas e convidados especialistas. Que você reconheça a centelha, assuma a autoridade e fale com firmeza para a sua antena. Não como imposição violenta, mas como convocação de quem sabe que há uma fonte que pode ser acessada. Que a paz acompanhe esse movimento de limpeza e retorno à clareza.